Está começando o projeto Lume nas eleições. Você que já chegou aqui nessa live, aproveita para compartilhar com seus amigos e familiares e para curtir as redes sociais da agência Lume. Dentro de instantes a gente volta com a entrevista de hoje. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se. Dando continuidade ao projeto Lume nas eleições, hoje nós iremos assistir a entrevista feita por mim, Fernanda Calé, ao candidato do PCO, Henrique Simonar. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória desse candidato? Henrique Simonar é estudante universitário e tem 22 anos. Membro do Comitê Central do PCO, Partido da Causa Operária, é coordenador da Aliança da Juventude Revolucionária. Simonar é candidato pelo Partido da Causa Operária às eleições para a Prefeitura deste ano. Em 2018, Simonar concorreu a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, mas não foi eleito. O vice na chapa é o também estudante Caetano Sigliano. Henrique, vamos começar aqui com a educação. Candidato, em nossa região, uma vaga numa creche é ouro. A mãe que não consegue paga caro em creches particulares ou não pode trabalhar. Sendo eleito, como você pretende resolver esse problema? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte: o Partido da Causa Operária, ele está vindo às eleições, né? A gente está lançando candidatos aí a mais de 80 cidades, em todo o Brasil, né? Mais de 20 capitais, não com propostas aí eleitorais que não vão ser cumpridas, né? Como a gente tem aí uma situação em que o país está em uma pandemia, tem os piores resultados do mundo diante da pandemia do coronavírus, né, enfrenta uma recessão econômica muito grande, e a gente tem aí candidatos de dezenas de partidos que prometem aí uma solução mágica, um modelo econômico a ser seguido, que a gente sabe que simplesmente não vai acontecer. Então, eu poderia chegar aqui e dizer que nas escolas vamos abrir mais creches, vamos contratar mais profissional e tudo mais, sendo que, primeiro, a gente não tem a mínima ilusão de que se por acaso eu fosse eleito, né, ou qualquer outro companheiro do partido que está concorrendo às eleições, seria uma tarefa fácil de conseguir dialogar com as áreas aí que compõem o governo, né, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, em que prefeito e governador são caçados de uma maneira muito fácil, né, por problemas políticos, né, de agenda política. Então, a questão da educação que eu queria focar não era de querer dar aquilo uma forma mágica, né? Uma promessa incumprível de que eu ia abrir X creches ou N creches, né? O principal problema da educação nesse momento é a questão da pandemia, ou seja, é de impedir a volta às aulas. Essa é a principal questão aqui que a gente tem que discutir, né? Que o partido se propõe a discutir. O partido que está concorrendo às eleições nesse momento, né, ele lança os seus candidatos para defender um programa de luta, um programa de organização da população. A gente não está lançando aqui candidatos pura e simplesmente para concorrer a cargos à prefeitura. Eu já fui candidato a deputado estadual em 2018, também sem a menor ilusão eleitoral, e assim como eu me lanço candidato à prefeitura esse ano, sem a menor ilusão de que aquela pessoa que deixa, né, a ideia subir a cabeça e começa a fazer um monte de promessa. Então, o que eu quero falar aqui para a população é o seguinte: a gente tem que pensar, nesse momento, em como impedir a volta às aulas. E as creches também são importantes, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, em outros países, como eu estava lendo outro dia o caso do Canadá, que já voltou, está começando a sair da pandemia, e já voltou a abrir as creches, inclusive na província de Quebec, que é a província mais pobre e que foi mais atacada pela pandemia. Está tendo o governo, né, que as creches elas são municipais, né, das cidades,
e da província. E o governo começou a reabrir as creches e os casos de coronavírus entre os bebês começou a aumentar enormemente, né? Ou seja, é um risco para a vida das crianças e das famílias que têm ali suas crianças matriculadas nessa creche. Então, essa é o único terreno aqui que eu acho que vale a pena debater nesse momento. É o seguinte: impedir a todo custo a volta às aulas. A gente tem um movimento mundial para que a volta às aulas seja implementada, né? A gente viu aí algumas pesquisas que mostraram que a interrupção das aulas, né, de praticamente 2 semestres, né, porque a gente está chegando aqui já no final do ano, teve um impacto de 1% do PIB mundial, que é muita coisa, é muito dinheiro. Então, por isso, os bancos estão fazendo pressão aí nos governos para que a volta às aulas seja implementada, né? Já estão falando, inclusive o governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né, governador de exercício, estava falando em voltar às aulas agora, nessa semana, se não me engano, dia 5. O que é... semana que vem. O que é impraticável, né? É impossível agora. Então, você defende que até que a gente tenha uma vacina bem definida, né, que não deve ser dia 1º de janeiro, se você fosse eleito, né, se você for eleito, você vai lutar para que as aulas não voltem enquanto não haja uma definição nessa questão do coronavírus. Exatamente. Na verdade, eu não vou lutar por isso só se eu for eleito, né? A minha proposta agora é de defender esse programa para a população e de, inclusive, né, eu sou do PCO e dentro do PCO, né, como vocês podem ver, eu e inclusive o meu vice somos bastante jovens, né, os dois abaixo de 30 anos, eu tenho 22 e ele 27. A gente faz parte da Aliança da Juventude Revolucionária, que é o pessoal da juventude, que está diretamente ligado às escolas e às universidades. E a gente fez uma manifestação aqui no dia 23, quarta-feira retrasada, contra a volta às aulas. Inclusive, no dia seguinte, o governador adiou aí a volta às aulas aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é o meu principal programa nesse momento, né? Defender que não se voltem às aulas, ao menos que tenha uma vacina e condições de fato de voltar às aulas, né? Eu não vou aqui me propor a fazer nenhuma promessa que não faz, é uma promessa vazia, né? Tá, vamos passar então para a saúde. O saneamento básico a falta de saneamento básico aqui na nossa região é uma triste realidade. Os moradores das Pedras, eles convivem com esgoto a céu aberto, as crianças brincam à beira do valão da região da Areinha, né? Se eleito, você tem algum tipo de planejamento para a situação do saneamento básico, principalmente nas comunidades como o Rio das Pedras? Claro. Não, no programa do PCO, já desde a sua fundação, em 1995, a gente aponta a questão do saneamento como uma das questões principais, um dos principais problemas do Brasil. E, enfim, essa situação que tem Rio das Pedras é uma situação para o Rio de Janeiro inteiro, né? Se eu não me engano, 70% da cidade não tem saneamento básico. Em Rio das Pedras, eu sei que tem grandes problemas também de alagamento, que, junto com a falta de saneamento, né, deixa a região, né, em condições completamente insalubres, né? O problema de alagamento com a chuva, né, mistura aí, a rua fica toda alagada com os valões a céu aberto. Então, isso é um problema muito grande da cidade do Rio de Janeiro e que teria que ser prioridade de todos os governos, né? Mais uma vez, aqui eu não vou me prestar o papelão de dizer fazer uma promessa de que, se eleito, eu que estou aqui com um dos piores resultados de intenção de voto no Rio de Janeiro, eu vou fazer alguma coisa. Isso, mais uma vez, a nossa proposta aqui é, primeiro, apontar que isso é um problema muito sério da população nesse momento, que isso tem que ser cobrado, mas, assim como a questão da educação, isso só é resolvido através de uma mobilização da população e de uma pressão em cima do poder público, né, que cobre isso. Nesse momento, por exemplo, a gente tem uma questão do saneamento que é gravíssima no Rio de Janeiro, que é a tentativa de privatização da SEDAI. A SEDAI não só é uma empresa muito importante para o Rio de Janeiro, como é uma empresa que dá caixa para o Rio de Janeiro, uma empresa que dá lucro para o Estado, que ajuda... Lucro não dá porque é uma empresa privada, né, é um termo errado, mas que dá caixa para o Estado, que é uma empresa que, embora tenha seus problemas, mas esses problemas advêm aí por causa justamente do interesse do setor privado de privatizar a SEDAI. Então, um sério boicote em diversos setores aí, né? A SEDAI cobre todo o Estado e tem casos assim do Estado que são absurdos. Por exemplo, se eu não me engano, o sistema imunolaranjal, que fica que abastece São Gonçalo, Niterói, ele tem 70% da sua capacidade reduzida, porque falta de infraestrutura, perda de água no caminho, enfim, por assim vai, entulho que acaba obstruindo as passagens, enfim, várias questões. Mas isso é todo um interesse de sabotar a atividade da SEDAI, que inclusive os servidores
denuncia há muito tempo. Esse ano e ano passado foram marcados aí por manifestações dos servidores públicos para ir contra a privatização da SEDAI, né, que é uma pauta que o Witzel tentou implementar e que certamente vai estar também aí na agenda do governador em exercício, né? Então, é uma pauta importantíssima para a população, defender a SEDAI, né? E, enfim, e fazer da SEDAI uma questão, um ponto de defesa aí da população, porque só assim, né, o saneamento, tanto de Rio das Pedras como de todo o município, é possível, né? A gente não pode ter nenhuma ilusão de que, se privatizando, o serviço vai melhorar. Vamos, então, agora para a mobilidade urbana. Rio das Pedras, Anil, Freguesia, Itaiangá, Gardenia Azul e Tijuquinha. São todos subbairros próximos e nenhuma dessas localidades possui um transporte eficiente de massa. Há anos somos atendidos pelas mesmas empresas de ônibus que colocam na região uma frota insuficiente e cheia de problemas, como ônibus com pneu careca, falta de ar-condicionado, superlotação. As vans também não dão conta de atender o número de pessoas. O transporte é criticado pela maioria da população local. E isso faz com que quem tem dinheiro compre um carro ou uma moto e aumente ainda mais o congestionamento nas vias da região. Os moradores estão acostumados a demorar entre 40 minutos e 1 hora para chegar à Barra, no horário de grande movimento. Os engarrafamentos são uma característica da nossa região. Se eleito, como pretende resolver esse problema? Bom, um ponto importante, também defendido aí pelo partido desde a sua formação, na questão do transporte, né, é essa questão que você falou do transporte informal. Por que eu estou falando isso? Porque, como você falou, enfim, o problema aí do transporte no Rio de Janeiro é um problema geral, né? A gente tem uma malha metroviária que é ridícula, por assim dizer, né? Não dá nem para dizer que é uma malha metroviária, ela tem 2 linhas aí, uma linha, a linha 4, na verdade, nada mais é do que uma extensão da outra, e que claramente não tem como atender aí os interesses de uma população do tamanho da do Rio de Janeiro, né? Inclusive, o BRT, ele deixa de fora aí vários bairros, dentre eles alguns dos quais você mencionou. Problema de ônibus também, né? Eu sou estudante aí da UFRJ, eu peguei muito tempo, sempre peguei ônibus para ir para o Fundão, né? E quem conhece sabe, de qualquer lugar que você está partindo, a ida para o Fundão é aquele suplício, né? É o transporte completamente lotado. Inclusive, ainda durante a pandemia, né, a prefeitura falou que ia reduzir a lotação do transporte público. Nada mais fez do que diminuir o número de frotas na rua, né, para dizer que para fingir que estava diminuindo o número de pessoas que estavam pegando transporte público, mas só piorou a situação, porque menos ônibus circulando nas ruas é mais tempo de espera, enfim. E os poucos ônibus que vêm, a gente acaba superlotando. Enfim, e a gente acabou botando aqui a questão, a gente na época, né, botou no programa também a defesa dos peroeiros, né, do pessoal que faz o transporte irregular. A gente tem uma situação econômica péssima, muita gente fica sem emprego e acaba se voltando a esse tipo de profissão. E aí o que acontece? Aqui, em geral, no Brasil, você tem aí, desde sempre, uma tentativa de impedir que esse tipo de atividade seja feita. Ou seja, o metrô é insuficiente, os ônibus são insuficientes e são de péssima qualidade, e, além de tudo, quem acaba tentando pegar esse mercado de uma maneira informal também é impossibilitado, é dificultado, passa por toda uma burocracia para conseguir regularizar o serviço, e a gente é completamente contra isso aí. Primeiro, que a gente defende que isso seja legalizado, que o governo ajude, inclusive, esse tipo de profissão para suprir logo de cara essa incapacidade de prover transporte para todo o município do Rio de Janeiro, e depois teria que fazer, aí fica claro que teria que fazer melhorar a malha metroviária do Rio de Janeiro, aumentar a rede, o alcance do BRT, aumentar o número de linhas que estão na cidade e o número de ônibus de cada linha, né? Que vem sendo cortado também. É possível, candidato, trazer algum tipo de... Lógico que estudos precisam ser feitos, mas algum tipo de transporte de massa para essa região? Claro que seria. Se a gente for falar agora com qualquer candidato à prefeitura, né, o pessoal vai falar, não, veja bem, o orçamento é X, o orçamento é tal, não teria como, ou teria, mas teria que tirar dinheiro de tal lugar. É uma mentira. A gente teria como fazer isso daí. Isso é uma questão importante, inclusive, para a economia da cidade, né? O transporte público é uma questão importante a ser calculada na economia. Como você falou, tem todo um... O pessoal acaba tendo que comprar carro, enfim. Isso, você economiza tempo, enfim, um monte de coisa.
mas seria capaz. A gente teria que tirar dinheiro aí dos bancos, né, a gente teve aí um auxílio para os bancos que foi muito maior do que para a população. Se a gente cortar, né, esses auxílios à burguesia, tem como botar dinheiro no esporte público, na educação, enfim. E se não tiver também, a gente tem que botar um plano para tirar dinheiro de algum lugar e botar nisso que é essencial. Enfim, não tem. É uma questão até absurda a gente discutir isso aqui, porque são questões essenciais. Transporte público, educação, saúde, né, e emprego são questões essenciais. É a base de toda... Tem que ser a base da política, né? Então, se não tem dinheiro, vamos ter que tirar dinheiro de coisa supérflua. É claro, dinheiro tem, possibilidade tem. Inclusive, só antes de terminar aqui, a gente tem, eu não vou lembrar agora, né? Eu sou estudante de geografia, e eu já vi várias vezes, assim, em estudos de projetos históricos aí, de tentar reformular a questão do transporte no Rio de Janeiro, a gente tem vários projetos de metrô que quase foram implementados, de linha de ônibus também, de bondinho, de VLT, de BRT. O que não falta é projeto. Inclusive, nem precisaria alguém para fazer um novo projeto. É só você pegar aí no que foi engavetado já pelas prefeituras ao longo dos anos, que daria para fazer. Não é uma coisa impossível, é que simplesmente não querem fazer. Certo. Voltando no tema da educação, um problema que o novo prefeito da cidade vai ter que lidar é com a reposição de aulas, já que o ano foi praticamente perdido, muitos alunos da rede municipal não conseguiram acompanhar, como não tinham acesso à internet, enfim. Como você pretende resolver esse problema? Bom, a questão da volta às aulas, a gente defende o seguinte, que seja feito com a consulta da comunidade acadêmica, né? Que a comunidade acadêmica se junte, discuta o problema e veja a melhor maneira de encarar a coisa, né? Obviamente, se a gente defende que as aulas não voltem agora, só voltem mediante a vacina, quando for viável de fato voltar às aulas, a gente vai ter que pensar nesse problema de como recuperar aí um ano que a gente acabou perdendo na questão das aulas. A gente defende que haja aí uma reunião da comunidade acadêmica, teria que estudar a melhor maneira de fazer, né, mas também esse estudo tem que ser feito com a comunidade acadêmica, e aí professores e estudantes têm que se reunir e discutir a volta às aulas, né, uma reunião aí que teria que ser, infelizmente, né, não dá para discutir a coisa simplesmente a nível de Rio de Janeiro, né, teria que ser uma reunião a nível nacional, da comunidade, das universidades federais, das escolas, para ver o melhor plano de como voltar. Até porque não dá para fazer um plano para o Rio de Janeiro, um plano para São Paulo, um plano para Minas Gerais, sendo que o Enem é o mesmo para todo mundo, né? Teria que ter um cronograma mais ou menos igual. Então, a gente defende isso, né? Que a comunidade acadêmica se reúna e, enfim, estude a melhor maneira de fazer isso acontecer. Candidato, rapidinho, então, que a gente já está se aproximando dos últimos 5 minutos. Só para complementar essa questão, caso a vacina demore um pouco mais do que se espera, caso ela não chegue em janeiro, caso ela demore um pouco mais, como é que vai ficar a situação dessas crianças? Se a gente tiver que aguardar. Bom, infelizmente, né, é uma questão complicada, mas o que não dá é a gente defender, o ensino à distância, porque isso é uma verdadeira farsa aqui no Brasil. Não vamos acreditar. Se não tem dado certo em outros países, aqui no Brasil, que a maior parte da população não tem acesso à internet, não tem acesso à infraestrutura para fazer ensino à distância, até inclusive os professores têm dificuldade, a gente não pode achar que isso seja uma solução, né? A gente viu aí, teve um estudo que saiu outro dia que mostrou que uma boa parte dos estudantes fariam aula através do celular e dividiriam o celular com outros familiares, o que dificulta muita coisa, né? E também não dá para defender as aulas de maneira presencial. Então, infelizmente, o caso dessas crianças teria que ficar em suspenso e vendo com os pais, mais uma vez, né, os pais, os professores e os alunos, aqueles que tiverem idade suficiente para discutir sobre isso, né? Não dá para também esperar que uma criança de 5 anos tenha decisão sobre isso, mas aí entram os pais para discutir qual vai ser a melhor maneira. Pode finalizar, mas entramos nos últimos 5 minutos. É o tempo para você finalizar seu raciocínio e dizer para a população aqui da região por que elas deveriam te escolher como novo prefeito da cidade. Bom, eu acho que o principal foi dito aqui. Mais uma vez, eu venho aqui reiterar o seguinte. Primeiro, eu não sou candidato de mim mesmo. Eu não estou aqui concorrendo no processo eleitoral, porque eu sempre almejei ser prefeito do Rio de Janeiro. Eu estou aqui cumprindo um papel, que é o de representar o PCO, o Partido da Causa Operária, nas eleições, defender o nosso programa, né, que foi aprovado na conferência que a gente fez agora em agosto, e
mostrar para a população, né? O nosso programa, ele é um programa de mobilização nas ruas da população. A gente viu que em casa não vai dar para resolver nada, infelizmente, a gente vai ter que se manifestar, né? E aí entra um lema dos trabalhadores chilenos que entraram em manifestação já antes dos trabalhadores brasileiros, que é o seguinte: se a gente pode trabalhar, a gente pode manifestar. Se o trabalhador é obrigado todo dia a sair, pegar metrô lotado, pegar ônibus lotado e ter que trabalhar, correndo gravíssimos riscos de saúde, então a gente pode se manifestar para tentar mudar essa situação. Então eu venho aqui falar o seguinte: o PCO, a nível nacional, não está nas eleições para defender e fazer promessas que não vão ser cumpridas. Esse é o fato. A gente tem uma crise econômica muito grande, a gente tem uma pandemia enorme para ser enfrentada, e o Brasil tem tido um dos piores desempenhos no mundo. Então, a gente precisa, nesse momento, unir a população e, primeiro, tentar tirar o governo que vem, esse governo golpista que está aí desde que é uma continuação do impeachment da Dilma. Então, a gente tem que lutar contra isso. A solução maior que o PCO defende para mudar os problemas fundamentais do Brasil é uma revolução, mas, de imediato, a população precisa se unir, né, pedir aí pelo Fora Bolsonaro, pedir por eleições gerais, pelo direito do Lula, por exemplo, que é o candidato da maior parte da população, de ser candidato, e de se unir nos seus sindicatos que têm sido perseguidos, nos partidos de esquerda, e ir para frente, porque só assim qualquer mudança política é viável. De qualquer outra maneira, a gente vai ficando aí em promessas vãs que não vão ser cumpridas. Candidato, você ainda tem 3 minutos. Bom, no mais é isso. Eu tenho, infelizmente, enfim, é isso que eu tenho a dizer. Eu vou propor aqui que todos acompanhem a gente nas redes sociais, acompanhem o nosso Diário Causa Operária, que é o nosso jornal diário, que traz aí notícias de todo o Brasil, causaoperária.org.br. No YouTube a gente tem a nossa televisão, que agora tem um sinal 24 horas, a Causa Operária TV. Nosso canal lá tem programas de telejornais 3 vezes ao dia, tem programas regionais de informação. Hoje mesmo teria o Panorama Brasil, apresentado por mim e pelo companheiro Rafael Dantas, que falaria hoje sobre o Rio de Janeiro. Temos nossas análises políticas em todo sábado, então quem quiser conhecer melhor o partido, o nosso programa político a nível nacional, acompanhe a gente no Facebook, no Instagram, filie-se a partido quem tiver interesse. Quem também quiser tirar qualquer dúvida comigo, especialmente, pode me achar também através das redes sociais do partido. E, no mais, é isso. A gente defende que a população, nesse momento, se organize, vá às ruas, lute pelo Fora Bolsonaro, lute pelo seu direito político e lute para que a gente consiga ter, de fato, um enfrentamento a essa pandemia, porque a situação como está é deplorável. Muito obrigado e, enfim, esperem que os companheiros aí se interessem e busquem o partido. A Lume agradece a você que acompanhou essa entrevista até aqui e lembra que o nosso projeto continua amanhã com a entrevista à candidata do PMB, Suede Aidar. Você que quer rever alguma entrevista, pode ir lá no nosso site agencialume.com ou encontrar as lives salvas aqui no nosso Facebook. Compartilhe com amigos e familiares e vote mais consciente. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se.